é a questão dos essênios. Os essênios são fantásticos. Veja aí no nosso canal, Essênios, Joilson de Assis. Os essênios, eles também são judeus, mas eles não comungavam com os príncipes judeus. Eles tinham uma certa doutrina. Quem é que está me entendendo? Os essênios tinham livros que os outros judeus não tinham. Qual deles? O livro de Enoque, o livro de Melquisedeque e outros livros como os Contos de Salomão, livros que os judeus ortodoxos não aceitavam de jeito nenhum e também não tinham acesso. Quando tinham, destruíam. E os essênios agiam muito em cima do secreto. João Batista era essênio. Há uma tendência muito grande de Cristo ser, além de fariseu, ser essênio, porque ele citou o livro de Salomão, um livro proibido de Salomão. Então, a contribuição dos essênios, veja aí no nosso canal, foi muito grande. Os essênios eram judeus, que eles viviam no meio dos judeus, em grupos secretíssimos, e que os próprios judeus não gostavam dele. Os judeus matavam ele. Mas qual o benefício que os judeus essênios nos trouxeram? Os essênios foram primeiro a apoiar Cristo, está na Bíblia. Enquanto os fariseus, saduceus, amorreus, escribas, zelotes, atacaram e tentaram matar Cristo, os essênios, do outro lado, apoiaram Cristo. Então, e tem essa conotação na história muito grande. A gente pensa que os judeus é um povo só. Sim, os judeus é um povo abençoado, mas eles são divididos. E uma das divisões era o essênio. Isaías era essênio. João Batista era essênio. E eles guardavam livros e histórias que os ortodoxos judeus não aceitavam de jeito nenhum. Como o fato de Lúcifer ser uma mulher, como o fato de existir Lilith, como o fato de Salomão ter se tornado um mestre dos demônios e ter feito acordo com os demônios para construir o templo de Israel. E isso irritava os judeus ortodoxos de uma maneira... porque eles não comungavam com os judeus ortodoxos, mas também eram judeus. Ou seja, a parte mística dos judeus, onde vem cabala, comunicação com alma, exorcismos, vem dos essênios. E a outra parte é muito legalista, lei, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, entendeu? Entendeu? Então, os essênios nos trouxeram grande contribuição. A imagem dos essênios, ela foi tentada apagar. Cristo dava margem ao essênio. Quando Cristo falou com os demônios, que estava um ali que era maior do que os demônios, ele estava citando um livro de Salomão, que mostrava que Salomão tinha feito acordo com eles, com os anjos, com a alma dos gigantes, com os demônios. João Batista era essênio e deu apoio a Cristo Jesus, que era seu primo. Depois encontramos várias pessoas secretas dando apoio a Cristo. Veja aí, grupo secreto que apoiava Cristo, Joilson de Assis. Então, a contribuição dos essênios foi muito grande. Os essênios eram tidos como místicos, loucos, mas eles tinham grupos secretos que davam a vida por esses livros. E os livros dos essênios hoje é a bomba da bomba. O que está bombando é os livros dos essênios. Esses livros guardados a 7 chaves. Aí os judeus dizem, eles inventavam coisas, eles criavam coisas. Criavam ou não, mas eles davam a vida por esses livros. É porque os livros dos essênios contradizem os livros tradicionais. Os livros mais importantes da Bíblia é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés da Bíblia. Mas os essênios têm outros livros, como Enoque, que os judeus não aceitavam de jeito nenhum, porque os anjos faziam sexo com mulher e tinham gigantes, como o livro de Melquisedeque, que fala de um príncipe de Salém, que é um anjo, que fez acordo com Abraão. A parte mística dos judeus, principalmente da Cabalá, vem dos essênios. Aí existia vários tipos de essênios, entre eles essênios ricos, essênios pobres, essênios que se isolavam de tudo e de todos, e essênios que tinham filhos e que eram mestres judeus.
Os essênios não podiam ser considerados pecador como os samaritanos, porque eles eram judeus e eram radicais. Mas eles não aceitavam, porque eles eram místicos e, às vezes, lutavam contra o poder emergente. No caso de Isaías, Isaías era essênio, né? Isaías foi morto, cerrado no meio pelo um príncipe judeu, eles matando eles, né? Aí encontramos Zacarias, encontramos no Antigo Testamento, inclusive citações no livro de Isaías sobre a crença de Lilith, que não era uma crença judia, era uma crença judia essênia. Você encontra Isaías falando da coruja. Entendeu? Então, assim, houve muita confusão entre eles mesmos, porque eles não aceitavam que um essênio fosse alguma coisa, eles não aceitavam. E os profetas essênios, como João Batista, eles detonavam mesmo, eles eram brabos, né? Aí há a desconfiança também que Zacarias a desconfiança que Elias era um essênio, e que o essênio, eles foram tentados ser exterminados, porque eles incomodavam demais, eles eram místicos demais. Como é que vão acreditar que Satanás é uma mulher? Que é uma anja? Está entendendo? O céu do judeu ortodoxo é só macho. É só homem, Deus é homem, os anjos é homem, todo mundo é um mundo de macho. É um quartel dos exércitos de antigamente, só tinha cirola, só tinha cueca. Está entendendo? Mas o céu dos essênios não era assim. O céu dos essênios tinha mulher, tinha homem, tinha anjas, tinham seres. Muito se fez para tentar tirar aquela parte, quando Deus fez Adão e Eva ao mesmo tempo. Não era Adão e Eva, era Adão e Lilith. E os essênios acreditavam nisso, mas os ortodoxos não acreditavam. E nisso ficou para nós algo maravilhoso, a semente dos essênios. Veja aí, grupo secreto que apoiava Cristo, Joilson de Assis. Grupo secreto que apoiava Cristo, Joilson de Assis. Tem alguma pergunta para fazer? Então, assim, os essênios guardaram muita informação, muita mesmo. E essas informações às vezes incomodam. Por exemplo, o fato de Salomão ter se tornado bruxo, e tudo indica que Salomão ainda está vivo até os dias de hoje, e os essênios guardavam isso. Eles não aceitam, eles dizem que não foi bem assim, que ele fez um acordo, mas não fez. Depois o demônio ficou no trono dele, ele ficou pobre, virou mendigo. Mas os essênios dizem, não, ele virou o chefe dos demônios. E aí há uma contradição muito grande. Aí os ortodoxos dizem, não, aqui quem manda é a lei, quem manda é a Torá. Mas só que a Torá, né, e o Talmud, tem muito essênio no meio. Não dá pra, é como se fosse dois tipos de pessoas. Um totalmente lógico e outro totalmente místico. Os essênios eram totalmente místicos e tinham informações muito fortes. Até Flávio Joséfo cita alguns livros essênios, livros esses que não eram aceitados. Cristo também cita Enoque, a Bíblia fala Enoque, e Enoque não era aceitado pelos ortodoxos. Isso aí é uma visão geral da divisão. É como a igreja católica evangélica, é como pentecostal e tradicional. Seria uma divisão dentro do próprio Israel. Quem é que está entendendo? Tem alguma pergunta? Sim ou não? Os essênios guardaram seus livros nos desertos. E tudo indica que foram eles que guardaram a Arca da Aliança através de Jeremias. Existia uma profecia que o Filho de Deus iria nascer. Existia a profecia que a mulher virgem iria produzir filhos, autogênesis. E tudo isso os essênios sabiam. E por que os essênios viviam tão escondidos? Eles eram malfeitores? Não. Os essênios eram benfeitores, só que os judeus não gostavam dele. Os judeus ortodoxos não gostavam do essênio. Porque o essênio era místico. E alguns deles muito bravos, né? Pastor, eu quero saber como procurar no canal sobre os essênios. É só você colocar assim: Essênios Joilson de Assis. Essênios Joilson de Assis.
É. Tem alguma pergunta? Pode fazer alguma pergunta. Bem, qualquer pergunta que você tiver, que não fizer agora, anote e amanhã, logo no começo, eu estarei aqui para tentar, né, responder, tá bom? Sobre esse assunto já tem, você coloca Essênio, Joilson de Assis, Autogênesis, Joilson de Assis, Lúcifer é uma mulher, é uma anja, Joilson de Assis. Existem anjos e anjas, segundo o Essênio, segundo o tradicional não existe. Nós seguimos mais o tradicional. A Bíblia, que nós temos na mão, ela segue mais o judeu tradicional. Mas os judeus essênios são totalmente místicos. Eles acreditam em alma de gigantes. Eles acreditam em acordos, eles acreditam em comunicação. Eles se batizavam pelos mortos. Aí o cara diz que era uma seita. Seita ou não, eram judeus. E muitos deles chegavam a ser ortodoxos, porque eles se infiltravam e se formavam e eram mestres. Tem alguma pergunta sobre Essênio? Faça no canal. Você entra aí no site e coloca Essênio Joilson de Assis. Vai aparecer uns 4 vídeos. Os livros dos Essênio estão bombando, né? Que o de Enoque, de Melquisedeque, só esses 2 livros já abrem a mente das pessoas, muito, muito mesmo. Alguns livros dos essênios foram encontrados e foram ocultados pelos outros judeus que não são essênios. É porque os essênios, eles retratam coisas que o tradicional não quer aceitar. Entendeu? Entendeu? Então, vamos continuar? Vamos. Pronto. Ok. Tem alguma pergunta sobre Essênio? Interessante, pastor. Esse assunto é muito interessante. Eu tenho muito a falar sobre Essênio. É só você perguntar. Estuda história, menino. É muita informação, Então, esse grupo essênio, quando você fala com um teólogo ou fala com um judeu ortodoxo, aí ele vai dizer, não, isso é uma seita, isso é um grupo de pessoas mal informadas. Não era bem assim. Era um grupo dentro do próprio grupo judeu que o judeu não aceita. Até hoje não aceita. Até hoje os judeus não aceitam. Porque eles têm uma parte mística. E, por exemplo, essa parte de Salomão, que Salomão se tornou o chefe dos demônios, alguns dizem que mas não é, foi o demônio que saiu e ficou no lado do lugar de Salomão. Salomão virou um mendigo, ficou doido. Aí o demônio ficou no lugar de Salomão e reinou. E Deus ia deixar ele reinar? Tá entendendo? Mas vai bater de frente. A mulher lá a mulher de José, aí eles vão dizer, não, era uma judia que não era judia, que era filha não sei de quem, e depois se converteu, e depois virou a filha de... A Bíblia diz que é a filha de fulano, mas não é a filha de fulano, porque eles não aceitam, que vai bater de frente. Se José casou com a egípcia, então o que os outros fizeram não foi Deus que mandou. E despedir as mulheres, não casar com mulher não judia, era uma doutrina da nação, e não de Deus. Porque o patriarca José casar com a maior sacerdotisa de todos os tempos do Egito, isso detonava José, e vai detonar o livro de Esdras, vai detonar muitos livros. Porque eles dizem, não pode, que judeu não pode casar com pessoa que não é judeu, crente não pode. E José? Né? Aí tem que falar também de Moisés. E Moisés, que era casado com etíope. Então, assim... essa parte do essênio batia de frente, aí os caras exterminavam mesmo. Zacarias era essênio, morreu no altar. Isaías era essênio, foi cerrado no meio. Então essa turma aí, Cristo cita pessoas que são essênias. João Batista era essênio, não houve homem igual a João Batista. E Jesus citou, mas os judeus não suportam isso. Aquele grupo fariseu é mais de uma família. O fariseu é uma família, saduceus é outra família, muitos escribas, a maioria deles, os 80% dos escribas era família, entendeu? Então o judeu tradicional não aceita o essênio,
porque o essênio fala sobre comunicação com almas, o essênio fala sobre batismo com mortos, o essênio fala que Lúcifer é uma mulher, o essênio fala que no céu tem sexo, relação sexual, tem pênis, tem vagina, e eles não aceitam isso. No céu todo mundo é despimbado, todo mundo é sem nada. Então essa parte aí, a maioria das pessoas não falam porque não sabe, outros não sabem mesmo não. Nunca para pensar. Aí quando se fala em essênio, não aceita, da baixa da égua, que não vale nada. O quê? Foram os essênios que favoreceram a Cristo. E foram os fariseus, escribas, que mataram Cristo. E tudo indica que Cristo era essênio. Por causa da amizade dele com João Batista, porque 3 discípulos de João Batista seguiram a Jesus. A maioria dos discípulos de João Batista, que era essênio, seguiram Jesus. Você está me entendendo? Não. Que é isso? É meu gatinho que é tão sabido. Interessante demais, né, meu irmão? Tome! É interessante demais. Eu não sabia, pastor, que João Batista era essênio. Era essênio. O comportamento essênio é muito interessante, né? Porque eles se isolavam, pastor. Porque os caras matavam eles. Tinha essênio solteiro, tinha essênio casado. O essênio seria assim um tipo de... Não tem um crente pentecostal e não tem um tradicional, né? Tudo não é crente. Tem, pronto, igreja batista. Tem a batista tradicional e tem a batista renovada. Na igreja católica não tem os renovados, né? Como é o nome? Carismáticos. E não tem os tradicional. Então, entre os judeus havia isso também. Existiam os tradicionais, que seriam escribas, tal. Existia esses caras chamados essênio. Aí eles falam muito mal dos essênios, dizem que os essênios alteravam a Bíblia. Não é que os essênios alteravam a Bíblia, é que os essênios tinham explicação que os tradicionais não tinham. Um dos maiores problemas do tradicional era explicar que Deus fez 2 mulheres para Adão. O primeiro texto fala que macho e fêmea os fez. E o segundo fala de Adão sendo criada, Eva sendo criada da costela de Adão. E eles não sabiam. Eu preciso desse assunto, pastor. Gostou, mulher? Gostou, graças a Deus, né? Então, assim, eles encontravam na Bíblia, porque, graças a Deus, eu tiro meu chapéu para judeus, tá? Tiro meu chapéu para Arcanjo Miguel e baixo minha cabeça, tá? Graças a Deus que nós temos a Bíblia nas mãos, graças a esses homens, né? Que deram a vida pela Bíblia. Informações, sem a Bíblia, a gente estava tudo lascado, né? Mas os essênios era a contradição dos judeus. Os judeus, eles tinham uma linha de pensamento, e os essênios eram judeus que tinham outra linha de pensamento. Só que um atacava a outra. Era fogo amigo. Os judeus não podiam dizer que os essênios eram pecadores, que eles não eram. Eles eram santos. Está entendendo? O que os judeus diziam que eles eram loucos e ficavam aumentando a Bíblia, mas não era aumentando, era explicando. Como é que na primeira parte nós encontramos Deus fazendo o homem e a mulher do pó da terra? E na segunda parte nós encontramos Deus tirando uma mulher da costela. Então houveram as 2 mulheres. Aí eles não acreditavam, eles, não, isso é uma fábula. Não era, e os essênios diziam, não, é porque houve 2 mulheres. Uma é Lilith e a outra é Eva. Uma foi feita da terra, porque quando Deus fez o homem, Deus fez o carneiro o bodinho e a bodinha, Deus fez a vaca e o touro, tudo no mesmo instante. Então Deus fez o homem e a mulher tudo no mesmo instante. Então essa primeira mulher não é Eva. E eles não compreendiam isso. Eles falavam sobre alma de gigante. Então, e tem um grupo secreto essênio chamado Filhos de Abel. Coloca aí, grupo secreto Filhos de Abel. Esses caras são tremendos, é no astral, é algo metafísico. É só colocar Filhos de Abel, Joilson de Assis. Grupo secreto, os Filhos de Abel. Ótimo, maravilhoso. E aí, até hoje, today, agora, eles batem de frente. O tradicional diz alguma coisa, mas falta algumas explicações. E os essênios explicam, só que os essênios explicam da forma dele, mas os tradicionais não aceitam.
Os tradicionais não aceitam que exista fêmea lá no céu, fêmea. Só tem macho, só tem macho. Então o fêmea é um acidente. Por que Deus fez o cachorro e a cachorra? Por que Deus fez a vaca e o boi? E lá no céu tudo é macho. Entendeu? Aí os essênios vêm e explicam. Aí, uma coisa que os judeus nunca aceitaram é que a alma da mulher não é desse planeta. A alma da mulher vem de outro planeta. E aí os judeus falaram, não, peraí e tal. Entendeu como é a coisa? Adão falou, osso do meu osso, carne da minha carne, mas não falou alma da minha alma. A alma de Eva vem de outro lugar. A mulher é um presente maravilhoso que Deus deu ao homem. E Eva se apaixonou por Adão antes de ser Eva. Quem é que está me entendendo? O tradicional diz, não, isso aqui é uma fábula, não sei o que lá, tal. Bem, ele diz o que ele quiser, mas o essênio vai, então eles vão atrás do essênio. Naquela época passada, o cacete comia e eles exterminavam um bocado de essênio. Por isso que os essênios morriam, viviam escondendo seus livros, reunião secreta. Aí o essênio chega e diz, então me explique. Por que Deus fez duas criações, uma do pó da terra e outra da costela? São duas mulheres, cadê a outra? Entendeu? A Eva, a alma dela não era aqui. Aí os tradicionais chegam e dizem, os essênios dizem que a mulher não tem alma. Não, os essênios não dizem isso. Os essênios dizem que a alma da mulher é diferente da alma do homem. A mulher veio de outra dimensão. Eita, é uma bomba, lá, bomba. Aí os tradicionais, mas isso é interessante demais, velho. Aí, onde é que está a base? Livro de Melquisedeque. Fala que Deus foi buscar num jardim, dimensão, a alma da mulher. A mulher era sininho, é numa dimensão dos sininhos, em outros planetas. Eva se apaixonou por Adão antes de ser Eva. A alma de Eva é apaixonada por Adão, e Adão apaixonou por Eva. Entendeu? Aí houve a segunda criação. Eles não admitem duas criações. Entendeu como é a coisa? Aí eles dizem, não, os essênios dizem que a mulher não tem alma. Não é que a mulher não tem alma. A mulher tem uma alma maravilhosa e linda, mas a alma dela é de outra dimensão. E a alma de Adão? Desta dimensão. E a alma de Lilith? Desta dimensão. Aí fala em jardim, os essênios falam muito em jardim. O que é jardim? Jardim, nas escrituras sagradas antigas, são dimensões. Dimensões sagradas, jardim. Por isso que quando a pessoa morre, e muitos deles morreram e voltaram, dizem que isso foi visto em um jardim. Entendeu? Cristo falou para o cara lá da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso original, jardim, paraíso dimensional. Então isso é maravilhoso. Agora, graças a Deus por esta contradição, porque esta contradição fez que sobrevivesse esses dois assuntos. Um tradicional não aceita, o outro, que é essênio, e eles são radicais, eles são extremamente radicais na religião, na fé, na santidade, sexualidade, sexo. Vê aí que João Batista morreu por quê? Porque falou que o cara estava casado com a mulher do outro. E fala mesmo, velho. Eles eram radicais. Então os judeus não podiam dizer que eles eram pecadores, que eles eram mestiços, como o samaritano. Então eles vieram sobrevivendo, né? E dentro dos essênios tem aí a turma secreta dos filhos de Abel. Os secretinhos de Jesus. A turma boa, tá? A turma boa. Então fica aí essa explanação sobre os essênios. Talvez você nunca tenha ouvido falar assim desse jeito, né? Os essênios. A gente só vê assim, escriba, fariseus, doutores da lei. Só que os essênios se infiltravam. Lembra que o pai de João Batista era o quê? O pai de João Batista era sacerdote. O pai de João Batista era sacerdote. E os essênios eram do pai de João Batista, aí a mulher de Pilatos, a mulher de fulano de tal romano. Os essênios se infiltram muito melhor do que os judeus, que eles são menos radicais e muito mais místicos. Então, seria um tronco. Onde é que você explica isso? O que saiu de dentro
da mãe de Jacó, 2 filhos, 2 troncos, né? Tem muitas respostas que os essênios têm. E os essênios dão a resposta, se alguém aceitou, aceitou. Se não aceitou, entendeu como é a coisa? Aí é onde vai a questão que quando alguém viu Jesus Cristo, foi falar do casamento, que a mulher teve 7 maridos, todos os 7 morreram, de quem ela será a mulher, porque os essênios tinham essa questão de ter casamento no céu, mas só que era um outro tipo de casamento. Agora Cristo ultrapassa tudo. Cristo ultrapassa judeu, essênio. Cristo é o nosso mestre. É o Deus conosco, o Filho de Deus. Até os demônios, no livro de Salomão, profetizou. Nós iremos dominar até o Filho de Deus chegar. E quando o Filho de Deus chegou, os demônios chegaram, viessem nos perturbar antes do tempo. Eram eles que é profetizado pelo livro de Salomão, um livro proibido que fala do mestre dos demônios. E que Salomão usava os demônios para a igreja. Aí eu vi um velho no sertão, o velhinho chegou para mim e fez: ninguém bota a mão na minha cabeça. E eu não estou desconfiando do senhor não, tá? É porque tem gente que usa os demônios para fazer suas magias, suas curas. Que é isso, rapaz? Se você não tiver eles botam a mão na tua cabeça e chamam um e bota dentro. Que é isso, seu velhinho? Meu filho, você tá pensando o quê? Você é muito novo, meu filho. Eu tinha 16 anos. O senhor tá falando bobagem, seu senhor vovô? Tu tá por fora. Quer dizer que os demônios vão ajudar a fazer a obra de Deus? Esses cabas chamam, aí usa. Aí a gente encontra o livro de Salomão construindo um templo de Israel usando demônios. Olha, aí os judeus ortodoxos não aceitam isso nunca, velho. E aí fica nessa contradição. Os essênios dizem, ele usou lá uns treco-treco, ele fez acordo. Olha, que confusão teológica. Aí, para você, o que é bênção? Para mim, os essênios são bênção, e para mim, os tradiças são bênção. Todos são bênção. E nós louvamos a Deus por esse grande grupo maravilhoso chamado Povo de Israel, que guardou essas informações tão preciosas para nós. Dá uma olhadinha no nosso canal aí sobre essênios. Você vai gostar. Eu tenho mais para falar para vocês, tá? Eu tenho tanto que te falar. Agora eu preciso de que você me pergunte. E ao vivo, eu tô ao vivo aqui, eu mexendo na câmera aqui, ó. Mexe a câmera, menino. Ok?